Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Você provavelmente já sabia que não éramos as únicas pessoas que existiram. Milhões de anos atrás havia algo que parecia humano, mas era um pouco diferente. Infelizmente, muitas vezes sabemos muito pouco sobre essas espécies humanas relacionadas. Hoje mostraremos 20 misteriosas espécies. Eu sou o Monkey, sabia? Seja bem-vindo no meu canal. Antes de começarmos, eu te convido a se inscrever no canal, deixa o seu like e ativar os sininhos de notificações. Assim, o YouTube te avisará toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo? Número 20. Este é o Homo rudolfensis, uma espécie semelhante à humana descoberta em 1972 perto do lago Turkana, no Quênia. Essa espécie em particular viveu simultaneamente com outras espécies semelhantes aos humanos, incluindo o Homo erectus. No entanto, o Homo rudolfensis tinha um volume cerebral relativamente grande em comparação com espécies anteriores semelhantes às humanas. Restos fósseis indicam um volume cerebral médio de cerca de 775 centímetros cúbicos. Seus rostos e dentes também eram maiores e mais robustos, sugerindo adaptações a uma dieta e padrões de mastigação diferentes. Sua dieta provavelmente consistia em uma combinação de alimentos vegetais e carne. Além disso, eles tinham um corpo grande com uma altura média estimada em cerca de 175 centímetros. Esta espécie humana também é frequentemente associada ao uso de ferramentas de pedra. Ferramentas de pedra encontradas nas mesmas camadas geológicas dos fósseis do Homo rudolfensis sugerem que eles eram capazes de fabricar e usar vários tipos de ferramentas. A presença de ferramentas de pedra e evidências de atividades de abate em ossos de animais sugerem que eles eram capazes de caçar e coletar carne. Evidências fósseis também indicam que eles podem ter vivido em pequenos grupos sociais. Número 19. Aqui temos o Paranthropus boisei, também conhecido como o Homem Quebra-Nozes, descoberto por Mary Leakey em 1959 no desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia. Paranthropus boisei tinha uma constituição robusta, com um rosto grande em formato de prato e uma crista sagital proeminente no topo do crânio. Eles tinham maçãs do rosto grandes e músculos maxilares poderosos, indicando uma dieta especializada. Sua dieta era bastante incomum, consistindo de materiais vegetais fibrosos e duros, como raízes, tubérculos e frutas duras. Apesar das suas características físicas robustas, esta espécie humana tinha um volume cerebral relativamente pequeno em comparação com os humanos modernos. Evidências fósseis sugerem um volume médio do cérebro de cerca de 525 centímetros cúbicos. Paranthropus boisei viveu entre 2,3 e 1,2 milhões de anos atrás, durante a época do Pleistoceno, e coexistiu com outras espécies primitivas semelhantes aos humanos. Eles tinham ferramentas simples de pedra, mas suas habilidades na fabricação de ferramentas eram relativamente limitadas em comparação com outras espécies contemporâneas semelhantes aos humanos. Número 18. Vamos conhecer o Homem-Dragão. Uma de suas características mais marcantes é o crânio. O crânio foi descoberto em 1933 na região de Harbin, na China, mas só recentemente foi identificado como uma espécie única. Seu crânio está excepcionalmente bem preservado, o que nos permite identificar características que o distinguem de outras espécies conhecidas como humanas. Exibe um grande volume cerebral, estimado em cerca de 1.420 centímetros cúbicos, ainda maior que o do homem neandertalensis. O crânio do Homem-Dragão tem uma estrutura robusta e poderosa, com sobrancelhas proeminentes, ossos grossos e um rosto largo, indicando adaptações para resistência e durabilidade. As características únicas do crânio do Homem-Dragão levaram os pesquisadores a especular que o Homem-Dragão pode ter possuído uma força física e resiliência incríveis em comparação com outras espécies semelhantes aos humanos na época. Essa descoberta fornece informações valiosas sobre a história evolutiva dos humanos na Ásia Oriental e desafia teorias anteriores que sugeriam que o Homo sapiens era a única espécie semelhante ao homem naquela região. A análise do crânio do Homem-Dragão também sugere que ele está mais relacionado com o Homo sapiens do que com os Neandertais, lançando dúvidas sobre a crença anterior de que os Neandertais eram os parentes mais próximos da nossa espécie. Número 17. Aqui temos o povo da caverna do Veado Vermelho, um grupo de humanos pré-históricos conhecidos a partir de restos fósseis encontrados na caverna do Veado Vermelho ou Maludong e na caverna Longlin, na província de Yunnan, no sudoeste da China.
Os humanoides nesta caverna foram descobertos pela primeira vez em 1989 por mineiros que extraíam calcário na área de Maludong. Os fósseis permaneceram sem estudo até 2008, quando foram identificados como um grupo distinto de humanoides. Esta espécie exibe uma mistura de características humanas arcaicas e modernas. Seus crânios possuem uma combinação única de características primitivas e derivadas, diferenciando-os de outras espécies humanas conhecidas. Os fósseis foram datados de aproximadamente 17.830 a 11.500 anos atrás, situando-os na época do Pleistoceno Superior. A classificação específica desses humanoides ainda é debatida entre os cientistas. Alguns pesquisadores sugerem que eles representam uma sobrevivência tardia de uma espécie humana arcaica, enquanto outros propõem que poderiam ser uma população híbrida de humanoides denisovanos e humanos modernos. Pesquisas recentes de DNA, no entanto, indicam que eram humanos modernos aparentados com populações contemporâneas no leste e sudeste asiático. As evidências também sugerem que esses povos antigos tinham uma dieta variada, incluindo o consumo de veados de grande porte, o que lhes valeu o nome. Número 16. Este é o Homo antecessor, que viveu aproximadamente entre 800 mil e 1,2 milhão de anos atrás, durante o Pleistoceno Inferior. Restos fósseis foram encontrados na Espanha, especificamente nos sítios Grandolina e Cima del Elefante, na região de Atapuerca. O sítio Grandolina, na Espanha, rendeu mais de 80 fósseis representando pelo menos 6 indivíduos do Homo antecessor. Esses restos incluem elementos esqueléticos e cranianos e datam de pelo menos 780 mil anos atrás. Acredita-se que seja um ancestral potencial que pode ter levado aos neandertais e aos humanos modernos. No entanto, a relação evolutiva exata entre essas espécies ainda está sob investigação. Homo antecessor exibe uma combinação de características primitivas. O crânio exibe uma mistura única de características arcaicas, como uma caixa craniana baixa e alongada, juntamente com características mais modernas, incluindo um nariz saliente e um rosto grande. Os sítios da Atapuerca, onde esses fósseis foram descobertos, também renderam ferramentas de pedra e evidências de atividade de açougue, sugerindo que o Homo antecessor estava envolvido na caça de animais de grande porte e no uso de ferramentas para processamento de carcaças, indicando um certo grau de complexidade comportamental. Número 15. Homo naledi é uma antiga espécie humanoide descoberta em 2013 em um sistema de cavernas na África do Sul por uma equipe de cientistas liderada pelo paleoantropólogo Lee Berger. Os fósseis foram encontrados em uma câmara remota do sistema de cavernas chamada Rising Star, acessível apenas por uma passagem estreita. O sistema de cavernas produziu um número surpreendente de fósseis do Homo naledi. Até agora, foram escavados mais de 1.550 elementos fósseis, representando pelo menos 15 indivíduos de várias idades e de ambos os sexos. Sua idade é estimada entre 335 mil e 236 mil anos, situando-os no Pleistoceno Médio. O Homo naledi possui um crânio pequeno, semelhante ao de um macaco, mas suas mãos e pés exibem características humanas. Um dos aspectos mais notáveis dessa descoberta é a sugestão de eliminação deliberada do corpo. A presença de tantos indivíduos numa câmara remota, inacessível a outros animais, sugere a possibilidade de práticas funerárias intencionais. No entanto, deixou os cientistas com mais perguntas do que respostas. Eles pensaram que a resposta poderia estar nos seus dentes, que diferem significativamente de outras espécies de Homo que viveram na mesma época. Mas por que é que o Homo naledi era diferente e por que é que o seu ambiente influenciou fortemente a sua biologia? O que você acha? Número 14. Ardipithecus ramidus, comumente conhecido como Ardi, foi uma antiga espécie humanoide que viveu há aproximadamente 4,4 milhões de anos. A descoberta de Ardi foi feita na região de Afar, na Etiópia, em 1994, por uma espécie internacional de cientistas liderada pelo paleoantropólogo Tim White. Os fósseis de Ardi foram encontrados em um estado extremamente frágil e fragmentado, exigindo escavação e reconstrução cuidadosas. Estima-se que tenha cerca de 4,4 milhões de anos, o que torna um dos fósseis humanoides mais antigos e significativos já descobertos. Os restos fósseis incluem fragmentos de crânio, dentes, mãos, pés e outros elementos do esqueleto. A análise de Ardi revelou um cérebro pequeno, um rosto saliente e um dedão do pé que agarrava, indicando adaptações tanto para subir em árvores quanto para se movimentar. As características esqueléticas também fornecem informações valiosas sobre a evolução da marcha ereta.
Embora Ard tivesse adaptações para subir em árvores, também exibia características associadas ao andar ereto, como um pé mais flexível e uma pelvis que permita uma amplitude de movimento mais ampla. Os investigadores acreditam que vivia num ambiente arborizado, o que pode ser inferido a partir de restos fossilizados de plantas e animais nas mesmas camadas geológicas. Isso sugere que os primeiros humanoides como Ard habitavam diversos habitats, contradizendo a noção de que a evolução do andar ereto foi impulsionada exclusivamente por uma transição para ambientes abertos de savana. Número 13. Os denisovanos foram descobertos em 2010, quando um fragmento de osso de dedo e um dente foram encontrados na caverna Denisova, na Sibéria, na Rússia. Esses restos foram inicialmente identificados como pertencentes a uma espécie humanoide até então desconhecida. Os denisovanos compartilham um ancestral comum com os neandertais e os humanos modernos, provavelmente o Homo heidelbergensis, que discutiremos mais tarde. Os denisovanos provavelmente habitaram uma grande área geográfica da Sibéria ao Sudeste Asiático durante a última Idade do Gelo. A presença do seu DNA nos genomas de populações contemporâneas, especialmente no leste e sudeste asiático, indica cruzamentos entre esta espécie e os primeiros humanos modernos. A análise disso revelou a presença de seu DNA em várias populações, incluindo as de Papua Nova Guiné, Austrália e outras partes do sudeste asiático. Os cientistas acreditam que este cruzamento provavelmente ocorreu há dezenas de milhares de anos. No entanto, pesquisas recentes forneceram novos insights sobre o legado genético desta espécie humanoide. Por exemplo, um estudo de 2022 mostrou que os denisovanos cruzaram com os humanos modernos na Nova Guiné até pelo menos 30 mil anos atrás, possivelmente há 15 mil anos. Isso sugere que eles foram a última espécie humanoide conhecida além do Homo sapiens a habitar a Terra. Número 12. O Homo habilis foi descoberto pela primeira vez em 1960 por Mary e Louis Leakey, no desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia. Os Leakey encontraram ferramentas de pedra associadas aos fósseis, o que os levou a designar essa espécie como o primeiro ancestral humano a usar ferramentas. Homo habilis, que significa homem hábil ou homem habilidoso, é uma espécie humanoide primitiva que viveu aproximadamente de 2 a 1,4 milhão de anos atrás. Eles tinham um volume cerebral maior em comparação com os humanoides anteriores, com um volume cerebral médio de cerca de 650 centímetros cúbicos. Seu rosto era menos saliente e seus dentes eram menores em comparação com os humanoides anteriores, como o Australopithecus, que discutiremos mais tarde. O Homo habilis também é conhecido por sua associação com ferramentas de pedra. Ferramentas de pedra foram descobertas no desfiladeiro de Olduvai e em outros locais. Sugere que esta espécie era capaz de fabricar e utilizar ferramentas simples de pedra para diversas tarefas, como cortar e processar carne. Em 2022, uma mandíbula encontrada no local de pesquisa Ledigeraru, na Etiópia, foi identificada como possivelmente o espécime mais antigo conhecido atribuído ao Homo habilis. Este espécime, datado de cerca de 2,8 milhões de anos, exibe uma mistura de características primitivas e preenche a lacuna entre o Australopithecus e as espécies posteriores de Homo. Número 11. Aqui temos o Homo luzonensis, nossos parentes próximos, mas não ancestrais. A descoberta desses humanoides foi feita em 2019 na caverna Calau, na ilha de Luzon, nas Filipinas. 13 ossos, incluindo dentes, ossos da mão, ossos do pé e um osso parcial da coxa, foram encontrados e atribuídos a essa nova espécie humanoide. Os fósseis são datados de aproximadamente 67 mil anos atrás, o que é relativamente recente no contexto da evolução humana. O Homo luzonensis exibe características primitivas e suas características físicas são uma mistura de ancestrais humanos antigos e espécies humanoides mais recentes. O pequeno tamanho dos fósseis sugere que essa espécie pode ter menos de 1,5 metro de altura. Alguns especialistas sugerem que humanoides mais primitivos migraram da África, dando origem a espécies Homo menores. Você já imaginou que nossos parentes antigos poderiam ser assim? Você pode imaginar encontrar uma espécie inteira como essa? Número 10. Centenas de milhares de anos atrás, a Terra era habitada por vários grupos de pessoas, incluindo humanos modernos, neandertais e denisovanos. Esses grupos coexistiram, cada um com suas características e composição genética únicas. No entanto, descobertas recentes lançaram luz sobre a existência de um ancestral fantasma de antigos humanoides, provavelmente descendentes desses grupos conhecidos.
Os cientistas investigaram a ancestralidade genética dos modernos africanos ocidentais e encontraram evidências intrigantes de cruzamento entre os primeiros humanos na África Ocidental e esta enigmática população de ancestrais fantasmas. A análise genética sugere que o DNA desse grupo constitui uma porção significativa, variando de 2% a 19% da composição genética dos africanos ocidentais contemporâneos. Estima-se que esse cruzamento ocorreu há cerca de 43 mil anos, uma época em que esses antigos humanoides provavelmente coexistiram com os primeiros humanos na África Ocidental. As ligações genéticas foram observadas em várias populações da África Ocidental, incluindo o povo Mende na Serra Leoa, os Yorubá, os povo Ezã na Nigéria e outros grupos residentes nas regiões ocidentais da Gâmbia. Os paralelos de cruzamento que ocorreram entre os antigos europeus e os neandertais levantam a questão de quem era este ancestral fantasmagórico, quais eram seus hábitos e a sua biologia. Número 9. Homem boscope é uma das espécies humanoides mais misteriosas da história. Eles pareciam diferentes dos humanos modernos, tinham cérebros maiores que os nossos, mas rostos com proporções infantis. A descoberta do homem boscope remonta ao início do século XX. Fósseis, incluindo fragmentos de crânio, foram encontrados na região de Boscope, na África do Sul. Este humanoide foi inicialmente descrito como tendo um grande volume cerebral e um rosto pequeno. Algumas estimativas sugeriram um volume cerebral de cerca de 1980 centímetros cúbicos, significativamente maior do que a média do cérebro humano moderno. Alguns cientistas argumentam que as estimativas iniciais do tamanho do cérebro foram provavelmente superestimadas devido ao espessamento dos crânios e outros fatores. Por outro lado, alguns investigadores propõem que os crânios de Boscope podem representar uma variação regional ou uma população isolada do Homo sapiens, em vez de uma espécie separada. Qual é a sua teoria? O homem Boscope era realmente um humano ou era de outra espécie? Se sim, o que você acha que aconteceu com eles? Número 8. Homo heidelbergensis é uma espécie extinta de humanos antigos que viveu na África, na Europa e possivelmente em outras partes do mundo entre aproximadamente 600 mil a 300 mil anos atrás. Esses humanoides tinham uma caixa craniana maior e um rosto mais achatado em comparação com as espécies humanas anteriores. Eles tinham sobrancelhas proeminentes e um tamanho cerebral que variava em cerca de 1.100 a 1.400 centímetros cúbicos, e é maior do que a dos humanos modernos. O Homo heidelbergensis originou-se na África, mas depois se expandiu para a Europa. Evidências fósseis sugerem que várias populações na Europa e na África por fim deram origem a duas espécies distintas, o Homo neanderthalensis na Europa e o Homo sapiens na África. Há também evidências de cruzamento entre o homem heidelbergensis e outras espécies humanoides, como os neandertais e os denisovanos. Isso sugere que a troca genética ocorreu entre diferentes grupos humanoides durante esse período. Número 7. O Homo gaultengensis não é uma espécie amplamente reconhecida ou aceita pela comunidade científica. Este humanoide foi proposto em um estudo de 2010 por Darren Kurnall. Ele a descreveu como uma nova espécie baseada em restos de crânio, mandíbula e dentes encontrados na África do Sul. Se Darren estiver correto, então essas pessoas teriam vivido em algum lugar entre 1,8 milhão e possivelmente até 0,8 milhão de anos atrás. Isso significaria que teria sido uma das espécies humanoides de vida mais longa. Embora isso possa ser aplicado a todas as outras espécies humanoides, esta era a única. Acredita-se que esses indivíduos do Homo gaultengensis não possuíam linguagem. Os seus fósseis sugerem que Tarzan pode não estar longe da verdade. Esses povos antigos eram balançadores de árvores e, de acordo com Darren, provavelmente eram especialistas ecológicos que comiam mais vegetais do que os humanos modernos. Eles também podem ter usado ferramentas de pedra e fogo, como evidenciado por ossos de animais queimados encontrados nas proximidades. Tudo isso enquanto o maior Homo gaultengensis tinha pouco mais de 1 metro de altura e passava a maior parte de suas vidas em árvores, onde comiam, dormiam e evitavam predadores. Número 6. Acredita-se que essa espécie humanoide chamada Homo georgicus tenha vivido há aproximadamente 1,8 milhão de anos. Essa espécie foi descoberta no sítio arqueológico de Dmanisi, na Geórgia. O local rendeu um número significativo de fósseis humanoides, incluindo vários crânios bem preservados e restos de esqueletos. Os crânios do Homo georgicus exibem um formato de crânio alongado e baixo, cristas superciliares proeminentes e um tamanho cerebral relativamente pequeno.
No entanto, eles também apresentaram algumas características únicas, como rosto e dentes relativamente pequenos. Fósseis do Homo geórgicos foram encontrados exclusivamente no sítio de Manise, na Geórgia, sugerindo que eles habitaram essa região durante o início do Pleistoceno. O sítio de Dmanise também oferece uma visão do paleoambiente em que viviam esses humanoides. A área era provavelmente um mosaico de habitats arborizados e abertos, oferecendo uma gama de recursos para as primeiras populações humanas. Número 5. O Homo ergaster, também conhecido como Homo erectus africano, é uma espécie humanoide extinta que viveu aproximadamente 1,9 a 1,5 milhões de anos. Essa espécie está associada principalmente à África Oriental, com descobertas fósseis significativas em países como o Quênia, a Etiópia e a Tanzânia. Tinha uma aparência humana mais moderna em comparação com as espécies humanoides anteriores. Eles eram geralmente altos, esguios e tinham um corpo relativamente sem pelos. O tamanho do cérebro deles variava de cerca de 700 a 900 centímetros cúbicos, que era maior do que as espécies humanoides anteriores, mas menor do que os humanos modernos. Acredita-se que eles eram caçadores e coletores habilidosos, usando ferramentas para diversas tarefas, como abater carne e processar material vegetal. Restos fósseis do Homo ergaster foram encontrados em vários locais importantes. Uma descoberta notável é o esqueleto quase completo de um jovem conhecido como Nariokotomi Boy, ou Turkana Boy, encontrado no Quênia. Número 4. Australopithecus sediba é uma espécie humanoide extinta que viveu há aproximadamente 2 milhões de anos e foi descoberta em 2008. Foi encontrada na caverna Malapa, na área do Patrimônio Mundial do Berço da Humanidade na África do Sul. Os pesquisadores têm debatido a colocação do Australopithecus sediba na árvore genealógica humana. Alguns sugerem que pertence ao gênero Homo, enquanto outros argumentam que representa uma espécie distinta dentro do gênero Australopithecus. Independentemente da classificação exata, é considerada uma descoberta importante devido aos fósseis bem preservados e aos insights que fornece sobre a evolução humana. Isso ocorre principalmente porque o sítio de Malapa tem esqueletos quase completos de uma mulher adulta e de um homem jovem. A análise das vértebras lombares do Australopithecus sediba forneceu informações sobre suas habilidades de caminhada e escalada. Suas vértebras indicam que ele provavelmente poderia andar sobre 2 pernas e escalar. Isso sugere que esses humanoides passavam parte do tempo nas árvores e parte no solo. Número 3. O Homo erectus é uma espécie de hominídeo extinta que viveu aproximadamente entre 1,9 milhão e 143 mil anos atrás. Esta espécie é conhecida por diversas características e conquistas significativas. Eles tinham um tamanho cerebral maior em comparação com as espécies de hominídeos anteriores, usavam ferramentas, controlavam o fogo e tinham uma ampla distribuição geográfica. O Homo erectus também é considerado uma espécie de transição crucial na evolução humana, apresentando avanços na locomoção, uso de ferramentas e adaptação a diversos ambientes. 4 grupos particulares de Homo erectus se destacam. Homem de Java. Esta subespécie foi descoberta na ilha indonésia de Java. O espécime mais famoso do Homem de Java é conhecido como Trinil II, ou Pithecanthropus erectus, que foi encontrado por Eugene Dubois em 1891. Esses fósseis datam de aproximadamente 1,9 milhão de anos atrás. Homem Solo. Encontrados na região do Rio Solo, em Java, Indonésia, os fósseis do Homem Solo são estimados entre 143 mil e 550 mil anos de idade. Os espécimes Homem Solo são notáveis por suas características cranianas robustas. Dmanise. Esta subespécie foi descoberta no sítio arqueológico de Dmanise, na Geórgia. Estima-se que esses fósseis tenham cerca de 1,85 milhão de anos. Esses espécimes são significativos porque representam a presença mais antiga conhecida do Homo erectus fora da África. Homem de Pequim. O Homem de Pequim é uma espécie de hominídeo descoberta no sítio Zhoukoudian, perto de Pequim, China. Esses fósseis datam de aproximadamente 770 mil a 230 mil anos atrás. Número 2. Os Neandertais são nossos parentes extintos mais próximos e compartilham um ancestral comum com os humanos modernos. No entanto, eles não são ancestrais diretos, mas representam um ramo separado na nossa árvore evolutiva. Os Neandertais habitaram regiões de clima frio como a Europa e partes da Ásia durante a última Idade do Gelo.
Eles tinham adaptações físicas para sobreviver nesses ambientes, incluindo uma constituição robusta para reter o calor e uma cavidade nasal maior que os aquecia e umidificava o ar frio que respiravam, como pode ser visto na disposição deliberada dos corpos e na presença de bens funerários. Eles também criaram arte simbólica, como pinturas rupestres e gravuras, embora sejam menos comuns em comparação com espécies hominídeas posteriores. Estudos genéticos mostraram que os neandertais cruzaram com os primeiros humanos modernos que migraram para fora da África. Como resultado, muitas pessoas hoje carregam uma pequena porcentagem do DNA neandertal em seus genomas. O equívoco de que todos os neandertais tinham uma postura curvada remonta ao trabalho de Marcelin Bull, um paleontólogo francês que examinou o esqueleto do neandertal de La Chapelle-aux-Saints no início do século XX. Ele descreveu o indivíduo como uma criatura estúpida, desajeitada e parecida com um macaco. No entanto, uma reanálise do esqueleto na década de 1950 revelou que este neandertal específico tinha artrite grave na coluna vertebral. Além disso, ele teve outros problemas de saúde, como raquitismo em tenra idade e problemas dentários, o que contribuiu para a sua aparência única. Os cientistas estimam que os neandertais foram extintos há cerca de 40 mil anos, possivelmente devido a uma combinação de fatores, incluindo a competição com os humanos modernos e as mudanças ambientais. Número 1. Homo floresiensis, mais conhecido como hobbits, é uma espécie extinta de hominídeo que viveu na ilha indonésia de Flores. Esta descoberta foi anunciada em 2004, quando restos mortais foram encontrados na caverna Liang Bua por uma equipe de arqueólogos indonésios e australianos. O Homo floresiensis é conhecido por sua pequena estatura, com altura média de cerca de 1,10 m. Essa diferença de tamanho deu origem ao apelido de hobbits. Apesar de seu pequeno tamanho, tinham cérebros relativamente pequenos, com uma capacidade craniana média de cerca de 380 cm3. No entanto, seus cérebros exibiam características avançadas, como um formato de lobo frontal semelhante aos das primeiras espécies de Homo. As evidências sugerem que eles também usaram ferramentas. Artefatos de pedra associados a seus restos mortais indicam a sua capacidade de criar e usar ferramentas para diversos fins. Acredita-se que o Homo floresiensis tenha sido extinto há cerca de 50 mil a 60 mil anos. As razões exatas para sua extinção permanecem incertas, mas foram sugeridos fatores como mudanças ambientais e interações com os humanos modernos. Com qual espécie humana extinta você gostaria de viver? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!